A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Estamos estudando o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então eu venho através deste vídeo lhe oferecer esta ferramenta, porque nem todas as pessoas têm o livro de apoio, ou aqueles que têm, às vezes está aí no seu trabalho, na sua casa, e não tem muito tempo, pode estar então ouvindo aí este áudio do livro de apoio. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana estamos postando aqui em nosso canal o áudio do livro de apoio e também os comentários de cada lição. Não esqueça também de deixar o seu like. Amém? A cura divina de enfermidades em todas as áreas, como físicas e emocionais, é um fato inquestionável entre nós na atualidade. O nosso desafio não é com os não cristãos e ateus, pois não se espera deles essa mesma crença pentecostal. Há dois problemas maiores, mesmo entre os evangélicos: os cessacionistas, que não acreditam nesses dons de cura para os nossos dias. Eu estive no 11º Congresso Vida Nova, realizado em março de 2018, em Águas de Lindóia, São Paulo, cujo tema foi Teologia no Poder do Espírito. Teólogos e pastores pentecostais, como Craig Kinner e Paulo Romeiro, enfatizaram o poder do Espírito nos dias atuais, à luz da Bíblia, da história da Igreja e da experiência pentecostal. Kinner mostrava em sua palestra a incoerência da suposta ideia de Deus derramar o seu Espírito para depois desderramar, acrescentando ainda: o cessacionismo é pós-bíblico. Ele falava essas coisas para um plenário de maioria não pentecostal. Por outro lado, ouvimos um dos teólogos palestrantes dizer de forma natural e sem constrangimento algum não acreditar em milagres nos dias atuais. O outro problema é que há ainda os que negam até mesmo os milagres de Jesus registrados nos evangelhos. Rudolf Bultmann, 1884 a 1976, é um deles, pois que considerava os relatos de acontecimentos sobrenaturais no Novo Testamento apenas mitos edificantes. Segundo Jack Derry, professor do Seminário Teológico de Princeton, Benjamin Breckderen foi quem popularizou a ideia de que os dons do Espírito haviam sido dados somente aos apóstolos. Morrendo os apóstolos, os dons desaparecem juntamente com eles. Nós, pentecostais, enfrentamos esse tipo de ideia o tempo todo. A cura divina na Bíblia. A cura de enfermidades era essencialmente milagrosa, principalmente das doenças graves sem tratamento, pelos recursos médicos da época. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantia a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante de seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O povo dependia mais de Deus do que dos médicos, pois não há evidência de conhecimento científico no campo da matemática, da lógica, da medicina, da astronomia, entre outros ramos do saber em Israel, como em seus vizinhos egípcios, assírios, babilônios,
gregos. A presença de médicos em Israel no período do Antigo Testamento parece ter sido escassa. Eles são citados apenas 6 vezes. Os médicos que embalsamaram Jacó eram egípcios. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Gênesis 50, verso 2. O termo aparece 2 vezes nessa passagem. Os médicos mencionados metaforicamente no livro de Jó são também estrangeiros. Jó 13:4. O relato da doença do rei Asa parece ser a única consulta que seria no padrão da ciência médica, registrada em Israel no período do Antigo Testamento. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, em sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. O tom dessa linguagem parece ser de repreensão, e não ficamos sabendo se o rei foi curado, e tudo indica que esses médicos eram estrangeiros. Em Jeremias, será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Por que então não se realizou a cura da filha do seu povo? O dicionário bíblico Unger dá a entender que médico nessa passagem representa mais que tratadores de feridas e aplicadores de bálsamo e ungüentos. Parece ser esse também o sentido em Isaías 3:7. O dicionário bíblico conciso Holman afirma que esses médicos são alusões não do ponto de vista da medicina. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. O cuidado com a saúde pública pertence à esfera da preservação de Deus para o bem-estar dos seres humanos, antes que isso se tornasse preocupação dos governantes do mundo, como agora ficou demonstrado mais uma vez com a chegada da pandemia da Covid-19. A prevenção de saúde é dever individual de cada pessoa, e isso é bíblico. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. A Kashrut é o nome que se dá aos preceitos dietéticos estabelecidos na lei de Moisés. São prescrições judaicas tradicionais acerca do ritual e dos preparativos de alimentos e refeições. O termo vem da palavra hebraica kasher, cuja ideia é apropriado para comer, limpo. Kosher é a forma em Yiddish, muito usada entre os judeus. O texto básico na lei de Moisés, que descreve o tipo de alimentação que se deve comer e o que não se deve comer, está em Levítico 11. As instruções sobre o período pós-parto estão em Levítico 12. E os 2 capítulos seguintes ensinam o povo e as autoridades religiosas em Israel como deviam lidar com a lepra. O padrão de higiene íntima em Levítico 15, todos esses preceitos são alguns exemplos de preservação de saúde. Essa parte da lei de Moisés é classificada como preceitos cerimoniais. É possível que os antigos hebreus considerassem todos esses preceitos cerimoniais e rituais de purificação com efeitos soteriológicos. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Jesus deixou claro que não é a observância do Kashrut que contamina a pessoa. O apóstolo Paulo segue nessa mesma linha. Deus mandou Moisés incluir esses assuntos como parte do sistema sanitário na lei como preceito religioso, pois do contrário a população não levaria tudo isso a sério. A pandemia da Covid-19 é uma evidência dessa realidade ainda hoje, pois são muitos do mundo inteiro que não gostam de seguir as orientações das autoridades sanitárias. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. A obediência ao Pacto de Sinai
era uma garantia contra as enfermidades. No período no Novo Testamento, Israel demonstrava maior conhecimento no campo da medicina por causa do contato com os egípcios, gregos e romanos. A atividade médica era profissional, mas a ciência médica ainda era muito rudimentar e o número de enfermos era grande, e não havia recursos na medicina para muitos tipos de doenças. A cura dependia somente do poder de Deus. Era a fé em ação. Por essa razão, Jesus se compadecia dessas pessoas enfermas, pois o número delas era muito grande. Jesus faz menção aos médicos e nos ensina que os enfermos precisam deles. Lucas era médico. Reconhecemos a importância da ciência médica. Ela é uma bênção para a humanidade, mas ela tem as suas limitações. A pandemia da Covid-19 é uma amostra visível disso. Sabemos também que os resultados promissores do tratamento e na cura de enfermidades por meio de recursos científicos não deixa Deus de fora. O Espírito Santo guia os médicos nos tratamentos desde as consultas até as cirurgias, sem que muito deles tenha consciência disso. A cura de enfermidades é um milagre, direta ou indiretamente. A ciência médica é intermediária nesse processo que vem evoluindo ao longo dos séculos, e os médicos, independentemente de sua confissão religiosa, consciente ou não, estão nas mãos de Deus. É que Deus trabalha no silêncio. A cura divina como parte da salvação. A ideia de salvação na Bíblia é ampla. As diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades, são chamadas de salvação de Javé. Mas no contexto soteriológico, define a nossa confissão de fé. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, procedidos do perdão divino. Os evangelhos tornam realidade as expectativas messiânicas no Antigo Testamento. Cura e salvação já estavam no radar do Espírito Santo desde os profetas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Jeremias 17:14. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Geralmente o perdão dos pecados vem antes da cura física. Isso se evidencia também na cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus primeiro perdoou seus pecados e só depois é que efetuou a cura física. A combinação desses dois temas é visível no discurso profético de Isaías 53. Isso fica ainda mais evidente no Novo Testamento. A passagem do profeta, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, é aplicada à cura física por ocasião do ministério de cura do Senhor Jesus. Expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus 8,17. Temos nessa passagem cura e libertação, como cumprimento das profecias de Isaías, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8,17. Mas essa cura é também espiritual, ou seja, diz respeito à salvação. O apóstolo Pedro cita a continuação da mensagem de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, que explica de maneira categórica essa cura como salvação, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, você foram sarado. De modo que a cura de enfermidades
é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Dos 36 milagres específicos de Jesus registrados nos evangelhos, 27 deles envolvem cura e libertação, ou seja, salvação. A Bíblia nos ensina que o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo foi a redenção humana. Apesar disso, o nosso Senhor jamais deixou de socorrer os necessitados e aflitos, pois se compadecia deles. Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e os curou seus enfermos. Ele tinha compaixão dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Ele veio para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja nos dias atuais curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. A cura de enfermidades era essencialmente milagrosa, principalmente das doenças graves, sem tratamento pelos recursos médicos da época. A cura divina e os desafios atuais. A cura divina é real e atual, mas é um milagre. Isso significa que ela acontece quando Deus quer. Não se trata de um resultado de um programa ou um projeto. É importante o cristão entender que não temos todas as respostas e às vezes ficamos sem entender como que grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio às vezes fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo relata quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. Hoje isso não é diferente. Quantos servos e servas de Deus perderam a vida para o Covid-19? A verdade é, como já ouvi várias vezes o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa falar em cultos fúnebres, que não devemos colocar um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Talvez um dia venhamos a compreender esses mistérios da vida. Talvez nunca enquanto vivermos neste mundo. São coisas que pertencem a Deus. Assim como as grandes personagens da Bíblia experimentaram todas essas vicissitudes, altos e baixos. Da mesma forma, as bênçãos são extensivas à igreja e os milagres para os dias atuais. A enfermidade é uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. As pessoas dariam tudo pela saúde. As doenças são consequências direta ou indireta do pecado, pois, se não existe pecado, não existiriam enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. No entanto, não se pode generalizar. Os milagres. A definição de milagre no meu livro Cristologia é a intervenção do sobrenatural na lei da natureza que Deus opera para mostrar o seu poder e ajudar o ser humano. Em cada milagre acontece uma intervenção na ordem natural do universo. Mas isso deve ser entendido de maneira correta para não confundir o sentido do sobrenatural. Qual o significado de sobrenatural? O dicionário Roas da língua portuguesa define o termo como aquilo que ultrapassa o natural, fora das leis naturais, fora do comum, extranatural. O dicionário de filosofia de Nicola Abagnano atribui a origem do termo sobrenatural a Tomás de Aquino e define essa palavra como o que acontece na natureza, mas não decorre das forças ou dos procedimentos da natureza.
e não pode ser explicado com base neles. É um conceito próprio da teologia cristã que atribui à fé a crença no Senhor Jesus Cristo entendido. No Senhor Jesus assim entendido. Essa definição de Abagnano é filosófica e nos faz pensar sobre o uso que fazemos da palavra sobrenatural. Não parece que o apóstolo Paulo e Lucas tratassem da ação do Espírito Santo e dos dons como algo fora do funcionamento regular no mundo, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Na experiência pentecostal, o milagre não é algo inatingível, é algo esperado da ação divina que depende da vontade de Deus. O Deus Trino é a fonte dos milagres, são obras poderosas em Cristo, mas não está fora da ordem do dia do funcionamento do universo. Assim é melhor usar a palavra milagre, indicando ação especial proveniente de Deus. Encontramos 6 termos bíblicos traduzidos em nossas versões como milagre. 2 são hebraicos no Antigo Testamento e 4 são gregos no Novo Testamento. A palavra ot, sinal, é genérica, que significa sinal, marca, insígnia, indício, estandarte, sinal miraculoso, prova, advertência, geralmente traduzido por semeion na Septuaginta. Quando o sentido é de sinais miraculosos, ot vem geralmente acompanhado do termo hebraico mopet, maravilha, milagre, sinal, feito. No Novo Testamento, as palavras são teras, milagres, maravilhas, sinal milagroso, portento, semeion, sinal, dinamis, poder, como aparece no discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a outra palavra é ergon, trabalho, obra, feito, como em Mateus 11:2. Ouviu falar das obras de Cristo ou dos feitos de Cristo. Quais são esses feitos ou essas obras? Jesus esclarece: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11, 4-5. Tanto Israel na antiguidade como a igreja no período apostólico viam os milagres dentro da normalidade. É verdade que se trata de algo grandioso e que chama a atenção, mas nada disso nunca esteve fora do controle divino. Esses sinais vêm de Deus, são obras de Deus, mas não estão fora do nosso mundo. Os pentecostais veem as obras de Deus dessa maneira. Afinal, Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Eu pergunto a você, como pentecostal, você acha essas coisas fora do universo? Fora da nossa realidade? Não. Tudo isso está dentro do raio de ação de Deus. Jesus disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mateus 16, 17-18. Não cabe no presente contexto qualquer avaliação sobre a posição da crítica textual sobre essa passagem. A experiência histórica da Igreja, a partir dos 20 milagres registrados em Atos, nos é suficiente mesmo antes da volta de Jesus ao céu. Ele havia concedido poder aos discípulos para realizarem milagres, pelo menos por 3 vezes como estágios. Há no livro de Atos o registro de 20 milagres, sinais e prodígios.
dentre os quais 13 deles são de cura e libertação. A obra da salvação continuou sendo completa depois da volta de Jesus ao céu. O relato final de Marcos continua valendo, e eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. O poder de Deus é o mesmo, a igreja de Jesus é a mesma, a dispensação é a mesma. Não faz sentido algum alguém imaginar que os dons do Espírito Santo e os milagres tenham cessado, como diz Craig Keener. Como Deus derramaria o seu Espírito para depois desderramar? Nós vivemos a era do Espírito. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal. Se você quiser nos ajudar também, seja membro de nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.